Meu último trabalho como jornalista foi na campanha eleitoral, a segunda campanha da reeleição do prefeito Dudão. Então, eu fui contratada pela equipe dele para fazer o programa de rádio, que era algo que era super complicado de fazer, porque tinha que montar, tinha que editar, tinha que entrevistar as pessoas, tinha que fazer toda aquela organização. E numa cidade interior que a gente não tem sinal de televisão, e que hoje, na época ainda, era outra época, as redes sociais não eram o que eram hoje. Sim. A gente fazia muita pouca coisa pra internet na época. Mas foi na segunda campanha dele que a gente contratou um menino que trabalhou, que fez vídeos. O rádio ainda era uma coisa muito importante, uma fatia muito grande. Eu não acompanhei a última eleição, então eu não sei que importância e que tamanho foi dado pro programa de rádio na última campanha. Aí eu acredito que não mais tanta, Não. porque hoje tá todo mundo aqui na internet, né? A Então, briga foi nas redes sociais. eu acredito que a briga foi mais nas redes sociais. Então, sou de uma outra era, né? E aí, eu trabalhei aquela campanha ali e eles sempre me cantando para vir trabalhar pro governo. E eu já sabia que eu estava tentando engravidar naquele ano ali. Então, não sabia se eu ia conseguir ou se eu não ia, mas eu não queria nenhum compromisso ali, porque eu queria engravidar. E aí, eu acabei engravidando do Vitor, que era um plano, um planejamento, e ali eu mudei a minha vida, né? Eu tive o Vitor, e aí quando ele tinha 3 anos, eu me dediquei 3 anos à maternidade, à criação, a estudar sobre a criação, enfim. E aí quando ele tinha 3 anos, eu, de repente, falei assim, não, gente, eu preciso trabalhar. Agora deu de ficar em casa, né? Vida de madame. E aí eu precisava trabalhar para ter uma fonte de renda, mas também para ter um cano de escape para a vida, assim, porque ninguém merece só ficar em casa. E o engraçado da minha vida, Samuca, é porque, assim, quando eu saí do jornalismo, eu não entrei só na confeitaria, né? Na minha infância e adolescência, eu fiz aulas de balé. Ah, é verdade. E eu até coloquei no meu currículo ali, eu fiz aulas de balé. E essas aulas me dão um conhecimento para que eu também possa dar aulas de balé. Então, naquela volta ali, eu procurando emprego, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, a dona Tânia Gaboardi, que foi uma grande mentora da minha vida, enfim, eu também estudei piano na infância, ela falou assim, Daiana, acho que você tem jeito com crianças, você não quer ajudar a professora que vem de Lages para dar umas aulas, porque a gente tem muita demanda e não tem professor, né, não tem esse profissional de balé. E aí eu falei pra ela, não, pode ser, vamos fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a dar algumas aulas de balé, e aí meio que começou tudo meio junto, assim. Aí eu fiz, naquele ano, uma festinha de aniversário pro Vitor, e eu chamei todos os coleguinhas da escola, e as mães, quando eles são pequenininhos, a gente faz aquela festança, né? Convida todo mundo. E na minha família, a gente sempre fez tudo em casa. Eu tenho uma tia que faz comida pra fora, faz salgados, e a gente fazia o brigadeiro em casa, assim, tipo, pra gente comer. E eu falei assim, a gente vai fazer... Obviamente, a gente faz os doces, né? Não tinha essa questão de comprar fora, né? E também não era um mercado que tinha muita gente que fizesse na época na cidade, né? Tudo era mato, né? E aí eu fiz os doces pra festa, e aí uma mãe falou assim, nossa, da onde que você encomendou? Eu falei assim, não, mas foi eu que fiz. Dela, assim, você faz pra vender? Daí eu pensei assim, por que não? Falei assim, faço. E ali eu peguei a primeira encomenda, na festa de aniversário do Vitor, e comecei a fazer. Assim. Comecei a fazer. Daí, alguém dizia assim, pega os docinhos da Dai, pega os docinhos da Dai. Então, tipo assim, até o nome do negócio, docinhos da Dai, é porque as pessoas falavam, pega os docinhos da Dai. Veio tudo orgânico, né? Super orgânico, Samuca. A gente fazia, e assim, claro, aí eu fui a gente viaja muito pra fora, por causa da família do Paulo, que é de Porto Alegre. Então, assim, eu tinha muito acesso a coisas diferentes, assim, né? E eu comecei a ver lá fora brigadeiro gourmet, chocolate belga, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. A gente só comia brigadeiro e olha lá, brigadeiro preto e brigadeiro branco, Nesquik, que era o sabor que a gente tinha na infância. E aí eu comecei a ver coisas diferentes, e aí aquilo que eu te disse, como eu sou uma cool hunter, uma pessoa que tá sempre olhando tendências, eu falei assim, eu vou pegar isso daqui e vou começar a fazer essas coisas diferentes. E assim, sem falsa modéstia nenhuma, mas eu fui uma das primeiras pessoas que começou a fazer em Curitibanos esses brigadeiros que a gente chama... Hoje eu já nem chamo de gourmet, porque eu já cansei. Agora eu chamo de brigadeiros especiais, porque chega de gourmetizar as coisas. E aí a gente começou assim, sabe? Completamente... Aí não é do nada, né? Mas é mais ou menos do nada, porque eu não tinha... Não foi uma coisa pensada. Não, eu vou fazer doces para vender. Não.
Eu comecei fazendo. Foi algo que chegou pra você, ó. E eu fiz. É pra você isso aqui, se vira e faça. E aí é o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar quando você tem um negócio é você saber fazer o negócio, né? E a segunda pessoa, e eu até assisti agora faz pouco tempo na internet uma grande aí confeiteira e tal, falando assim que a receita do bolo é a última coisa que você tem que saber, você tem que aprender a estruturar o negócio. E aí meio que foi tudo meio junto, assim, porque aí eu trouxe toda essa minha visão, eu tinha uma noção de marketing aqui, eu tinha uma questão de posicionamento ali, e aí eu comecei a estudar sobre isso mesmo, sobre, tipo, posicionamento, sobre imagem, sobre coisas, e assim eu fui me colocando no mercado. Então, a gente já se colocou como um doce que era especial, como um produto que era diferenciado, então, com uma apresentação melhor, a gente começou... a embalagem é uma coisa que eu já sabia que era... Tô falando de 10 anos atrás, né? Que era uma coisa que agregava valor pro teu produto, então eu comecei a investir nisso, então, assim, sabe... Daí pra frente não foi mais orgânico. Aí foi intencional. Daí quando eu percebi que era um negócio, quando eu fiz a minha primeira venda, que de 10 anos atrás deu R$1.000, eu pensei assim, nossa, eu vendi R$1.000. Né? A gente tá falando de pessoa, eu vendi, quando eu comecei a trabalhar, a R$80. Aí pra vender R$1.000, quantos você tem que vender, né? Sim. Então, tipo assim, eu vendia, tipo, 1 por semana, 100 por semana. Aí você começa a vender, daqui a pouco você começa a vender 1.000 doces por semana, em vez de 100. Então, você começa a ver que o teu negócio tá certo, não é mais brincadeira, né? E aí, até meu marido falou assim, não, pera ali, vamos arrumar isso daí, porque tá dentro de casa, não tá dando certo, né? E aí, claro, não é sempre com ajuda, com a família, apoiando. Acho importante bem falar isso também, porque as pessoas acham, nossa, ela saiu do nada e conseguiu. Não é bem assim, né, gente? Eu tenho uma família que me ajudou, marido que me ajudou... e trabalhei também pra conseguir, mas assim, né, tinha assim sempre um suporte, alguém ficava com o Vitor pra poder trabalhar, né, minha mãe me ajudando bastante, horas e horas na cozinha, pra gente chegar hoje e ter um negócio mais ou menos assim, estruturado e reconhecido. O trabalho artesanal, ele não tem preço, ele tem valor, as pessoas precisam entender isso, né, que é muito diferente e sempre vai ser diferente de você comprar uma coisa pronta. Então, um bombom sonho de valsa custa centavos. Um docinho custa o mais barato, R$1,90. Se você vai em qualquer uma dessas lojas que vendem chocolate, você vai comprar doces até mais caros, mesmo sendo industrializados, porque a gente está falando às vezes de produtos diferentes, né? Então, o artesanal, ele é um processo. Então, a gente faz a massa do doce. Então, eu tenho uma panela que eu coloco lá 5 litros de leite condensado, mais todos os outros ingredientes. Eu coloco essa panela no fogo, ela tem um misturador elétrico, ela fica lá por 15, 20 minutos cozinhando, dependendo da receita. E a gente tira essa massa, eu já coloco ela toda em tabletinhos, assim, que tem furinhos, sabe? Uhum. Então, ela já me tira o brigadeiro no tamanho mais ou menos aproximado do que é o tamanho do brigadeiro. Depois, a gente confere o peso, enrola, passa no confeito. Um por um. Um por um, não é uma máquina. Passa um por um, e um por um coloca na forminha, e um por um coloca na caixa, né? Até que chegue ao cliente. Esse é o processo básico do docinho, que é feito a massa enrolada e guardada na caixa. Aí eu tenho doce que eu preciso fazer uma casquinha de chocolate antes. Que eu pego uma barra de chocolate, eu derreto esse chocolate, eu faço o processo de temperagem, que é aquecer o chocolate, depois diminuir a temperatura dele, depois eu informo esse chocolate nas cavidadezinhas, depois eu tiro, vai pra geladeira, depois eu tiro, aí eu recheio, aí depois eu decoro com outra coisa. Então, assim, tem vários produtos que eu tenho vários processos. Então, é isso que eu falei. O trabalho artesanal, seja ele de comida artesanal, seja ele de bordado, de uma roupa feita, ela é um processo e que não tem preço, tem valor. E eu, assim, sou uma pessoa apaixonada pelo meu trabalho. Eu adoro falar, eu adoro mostrar o meu trabalho. Nunca e nem foi motivo de vergonha, do tipo, você largou tudo pra vender brigadeiro. Larguei tudo pra vender brigadeiro e sou muito feliz fazendo isso. Porque agora eu trabalho com uma coisa que, assim, poderia ser, mas não é. Ninguém pede docinho pra velório, né? Poderia, fica a dica também, né? Uma amiga minha falou assim, façam... eu fiz uns bem casados, que é um doce que serve pra casamento. Ela falou assim, eu quero um bem morrido, porque se eu morrer, eu quero servir isso no meu velório. Eu falei assim, amiga, que horror. Por que não, né? Por que não? Mas, assim, enfim, a gente trabalha com a parte melhor da vida das pessoas, que são as celebrações. Então, é casamento, é aniversário, é festa de 15 anos. Geralmente, são eventos que as pessoas se programam muito pra fazer. Então, assim... sonha com aquele doce, com aquele bolo diferente.
Então, assim, é uma forma de você estar na vida das pessoas de uma maneira muito positiva também, sabe? Então, eu me realizo muito, Samuel, fazendo isso, assim, é algo assim que, claro, a gente trabalha porque o relógio precisa de força, então a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, mas sabe, o resultado dele me deixa muito feliz, assim, muito feliz.